Agora gravando. Vamos lá, que agora a gente parte para outro crime. Artigo 130 do Código Penal. Mandei um material para vocês. Artigo 130 do Código Penal. Periclitação da... Perceba que nós estamos no capítulo 3º. Perigo de contágio. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui nessa situação? Nós temos que fazer a distinção entre o crime de dano e o crime de perigo. Eu não estou me referindo ao artigo 163 do Código Penal, que é o delito de dano, que é um crime doloso. Eu estou me referindo a uma outra classificação. O crime de dano é aquele que deixa vestígios, né, que deixa resultado. O crime de perigo, o legislador ele está criando um tipo penal preventivo, para evitar que um dano seja praticado. Então, vamos dar um exemplo simples para vocês. Eu não sei se já cheguei a falar isso para vocês em sala de aula, acho que até já cheguei a falar. Digamos que eu tenha lá colocado uma situação dentro de casa, eu cheguei a falar isso para vocês, não foi? Em que a criança esteja correndo em volta da mesa com o risco de quebrar um vaso e, de repente, acabar se cortando. Aí eu posso criar um tipo penal caseiro aqui, determinando que a criança vai ficar de castigo caso ela quebre o vaso. Então, aí nós teríamos o quê? Se há quebra do vaso, nós temos um crime de dano, porque eu estou dando um evento cujo resultado naturalístico se consegue visualizar. Só que, às vezes, essa situação não está surtindo o efeito que eu desejava. Ou seja, na verdade, eu não queria que houvesse até a criação de uma situação de risco. Então, eu crio uma nova situação. Eu falo o seguinte: se a criança correr em volta, ela já está colocando a saúde dela em situação de risco. Já está colocando, inclusive, o vaso em situação de risco. Então, eu estabeleci que se ela correr e colocar em situação de risco, seja a saúde dela ou o vaso, ela vai ter um castigo tal. Se ela quebrar o vaso, o castigo vai ser mais severo. Perceba que o crime de quebrar o vaso seria um crime de dano, porque tem resultado naturalístico. A colocação da situação em risco, ou seja, correr em volta da mesa, colocando o vaso em situação de risco à própria saúde da criança, eu tipifiquei essa conduta e determinei que houvesse um castigo a ser imposto. Mas qual foi o meu objetivo? O meu objetivo é evitar que um mal maior ocorresse. Por isso que eu criei um crime de perigo. Então, o que é o crime de perigo? Para que o agente responda por um crime de perigo, basta que ele crie a situação de risco. Se eu crio um crime de dano, há necessidade de que um evento danoso ocorra, um resultado naturalístico ocorra. Mas, muitas vezes, o legislador prefere criar um crime de perigo para evitar que ocorra um dano. Então, ele já está punindo a criação da situação de risco, independentemente do dano ocorrer. Isso é o chamado crime de perigo. Então, o crime de perigo, você vai perguntar qual que é o resultado de um crime de dano. Então, se eu dou exemplo de um crime de dano, o homicídio é um crime de dano. A lesão corporal é um crime de dano. Ou seja, quando que haverá a consumação de um crime de dano? Quando o dano efetivo ocorrer. Então, quando que haverá quando houver no crime de homicídio? Quando houver morte. Na lesão corporal? Quando houver lesão corporal no sujeito passivo. Quando que haverá consumação diante de um crime de perigo? Eu não preciso que o dano efetivo ocorra. Basta que ocorra a situação de risco. Então, se consuma quando a situação de risco ocorrer. Então, quando que eu vou verificar se um crime é de perigo ou um crime de dano? Basta eu ler o artigo, o tipo penal, e verificar o que o legislador está exigindo para efeito de consumação. E aí vocês têm na tela o primeiro crime de perigo que nós estamos trabalhando. Diz lá: perceba o tipo penal: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado.
Vamos ficar nessa primeira parte. O que acontece? Percebam, quando que se consuma esse crime que nós estamos trabalhando? Vocês conseguem visualizar ou não? Agora a participação de vocês. Murad, está aí? Eduardo? Oi. Quando é que se consuma esse crime? Por exemplo, o cara sabe que ele está com HIV e vai manter relação sexual. Mais complexo. O HIV não entra aí. Não. Tá, então alguma outra doença sexualmente transmissível, ele sabe que tem. Tá com gonorreia, pronto. E, o cara tá com gonorreia e vai manter relação com a moça e não avisa ela. E passa para ela. Aí caracterizaria nesse artigo, né? Não, mas se você faz a colocação de que passa para ela, quando há o contágio, né, nessa situação que você está falando, o dano ocorreu. E aí o dano ocorreu, exatamente. Né? O tipo penal pune antes disso. Perceba você, que era justamente o que eu estava mencionando para você. O delito de dano, se fosse delito de dano, exigiria o contágio. Porque daí eu teria um dano efetivo à saúde da vítima. Ela foi contagiada pela moléstia venérea, pela gonorreia. Se ele só, por exemplo, cantar ela para ir para um motel e ela não aceitar, mas aí já caracteriza que ele... Não. Pelo seguinte, por isso que eu perguntei para vocês, eu quero que vocês tentem visualizar quando é que se consuma esse tipo penal que está na tela de vocês. Seria quando ele está no quarto no motel que ela vê, por exemplo, a situação e ela se nega a ter relação com ele. Eu estou perguntando outra coisa para você, Eduardo. Quando é que se consuma o crime que está na tela aí? Pode usar o exemplo que você está dando. Não, quando ele sabe que ele tem gonorreia, aí na hora antes de ter relação com ela de alguma forma ela descobre e se nega. Não. Não? Não. Por isso que eu estou mencionando para vocês que nós temos a seguinte situação. Se eu quisesse punir quando houvesse o contágio, aí eu teria o tipo penal de dano. Certo? Perceba que o tipo penal diz lá, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Então, percebam que o legislador, ele exige que haja o que? A exposição a uma situação de risco. Isso que faz com que o delito seja consumado. Ou seja, quando houver a situação de risco. E o que o tipo penal fez referência? Perceba lá. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Então, para que haja consumação desse crime, é necessário que a vítima esteja exposta à situação de risco. E quando haverá exposição à situação de risco, ou seja, quando que ela terá o risco de ser contaminada pela doença venérea? Quando houver a prática da relação sexual ou qualquer ato libidinoso. Isso pode acarretar numa contaminação ou não. Pode ser que, eventualmente, ele mantenha a relação sexual com ela e sequer transmita a doença para ela. Pode ser que ele tenha praticado um ato libidinoso, que seria o diverso da conjunção carnal, e não tenha transmitido a doença para ela. Mas para que haja a consumação do crime, percebam que o legislador fez a seguinte colocação: expor alguém, ou seja, está exigindo que haja exposição da vítima a uma situação de risco. Então, só haverá consumação do crime quando ele praticar um ato que expõe a vítima a uma situação de risco. E o legislador aqui já determinou qual será a forma como esse crime será praticado. Então, quando ele fala de tipo objetivo, ele é um tipo que já indica qual seria a conduta a ser praticada pelo agente. Qual que é a conduta que está sendo indicada, que deve ser praticada? Relação sexual ou ato libidinoso. É nesse momento em que haverá exposição à situação de risco. Agora, se contaminou, eu vou verificar se o agente vai responder por um crime mais grave ou vai permanecer num crime de perigo. Então, o que nós temos no tipo penal, diz lá, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea. Então, ele já está indicando para nós
como é que será a forma em que o agente vai praticar o delito? A conduta, a exposição, a situação de risco. Seria por meio de relações sexuais. Então, esse exemplo, por que está errado, Eduardo, que você está dando para nós, ele não expôs, né? O que poderia caracterizar, sim, você está dando um exemplo de tentativa do crime do artigo 130. Ou seja, ele não consumou o crime. A consumação do crime vai ocorrer quando a vítima ficar em situação de risco. Isso só vai acontecer quando houver a prática da relação sexual ou do ato libidinoso. Certo? Então, agora, digamos, vamos adiantar para vocês para não ficarem curiosos. Digamos que transmitiu a moléstia. Aí nós tivemos um dano efetivo. Se essa moléstia caracterizou apenas uma lesão leve, ela fica absorvida pelo artigo 130. Ou seja, ele vai responder, ainda que tenha contaminado a vítima, ele vai responder no 130. Mas digamos que tenha caracterizado uma moléstia incurável, poderá causar lesão corporal. Então, se for lesão grave, ela ficou impossibilitada das ocupações habituais por mais de 30 dias, lesão grave. Se foi apenas lesão leve, ainda que contaminada, não vai fazer com que ele responda no 129, sim no 130. Por quê? Porque a pena é semelhante, ela não é maior. Né? Então, agora, quando que entra o crime de perigo para vocês visualizarem isso? Mesmo que ele mantenha a relação sexual e não contamine a vítima, ele já consumou o crime. Porque o crime de perigo, justamente, exige como resultado a exposição da vítima numa situação de risco. E isso se deu quando no momento em que ele manteve relação sexual com ela. Então, o delito ele vai se consumar independentemente da vítima ser contaminada pela moléstia venérea que ele era portador. Né? Mas ela não restou contaminada, não importa. Porque o legislador exigiu para a consumação do crime apenas a exposição dela à situação de risco. E ocorreu essa situação de risco no momento em que ele manteve a relação sexual ou a prática de ato libidinoso com ela. Né? Então, o que o tipo penal está punindo é a exposição. Por isso que é chamado crime de perigo. Porque, ainda que ela não reste contaminada, ele vai responder, ele já consumou a prática do artigo 130, porque ele expôs ela à possibilidade de contágio da moléstia venérea quando praticou relação sexual ou ato libidinoso com ela. Se transmitiu a doença, aí nós vamos analisar qual foi o resultado danoso para saber se ele vai responder por um crime mais grave ou se vai ser mantido no artigo 130. Por que não entra a AIDS aqui, já trabalhando com essa situação que você mencionou? Não entra a AIDS porque, primeiro, moléstia venérea é aquela que se transmite através da relação sexual ou do ato libidinoso, que é sexual. E a AIDS, ela não se transmite apenas por relação sexual. Ela se transmite, tem outras formas de transmissão da AIDS. O contágio, seja transfusão de sangue, seja através de agente perfurante com sangue contaminado, enfim. A forma de transmissão da AIDS não se dá apenas através da relação sexual. Por isso que a AIDS não entra no conceito de moléstia venérea. Mas ela poderia, o agente poderia responder, e depois nós vamos discutir isso, até pelo artigo 131, que é moléstia grave, ou até mesmo, e eu entendo que é caso, o artigo 129, para lesão gravíssima, que é moléstia incurável, e muitos autores, muitos doutrinadores sustentam até a possibilidade do crime contra a vida, tentativa de homicídio, porque é uma doença que pode causar a morte da vítima. Ela não tem cura, e em muitas situações acaba causando a morte da vítima. Então, muitos doutrinadores sustentam que a melhor colocação, quando o agente intencionalmente mantém relação sexual ou de outra forma transmite a AIDS para outra pessoa, intencionalmente, responda pelo crime doloso contra a vida. Se não houve morte, tentativa de homicídio. Se houve morte, homicídio consumado. Eu acho justo. Certo? Agora, o delito de perigo, percebam isso que vocês têm que visualizar, ele está punindo independentemente da possibilidade, independentemente da ocorrência do dano efetivo. Ou seja, no momento em que ele expôs a vítima a uma situação de risco, ele já consumou o crime em tela que nós estamos trabalhando. Ou seja, manteve a relação sexual, o crime está consumado. Ah, mas fez exame e não restou contaminado, não importa.
O tipo penal exigiu que houvesse exposição, né, por meio da relação sexual ou ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea. Ou seja, está expondo a possibilidade dela vir a ser contaminada. Certo? Então, o crime já está consumado no momento em que houve essa relação sexual ou ato libidinoso, independentemente dela estar contaminada. Por isso o crime de perigo. Porque não há exigência, não há necessidade de que ocorra o dano. E o dano que eu estou me referindo é o contágio. Né? O legislador exigiu apenas que houvesse a exposição da vítima numa situação de risco. Né? E aí, obviamente, tem outras circunstâncias nessa estrutura. Então, eu queria só, num primeiro momento, inicialmente, que vocês conseguissem visualizar o que é crime de perigo. É aquele em que o legislador pune a possibilidade de risco. Ou seja, mas, obviamente, é necessário que haja o quê? Essa exposição. E tem que ver o que o tipo está exigindo. Aqui diz que a exposição tem que ser por meio de relação sexual ou prática de ato libidinoso, independentemente de que tenha havido ou não contaminação. Alguma dúvida aqui ou não? Não. Então, vamos lá. Qual que é depois eu trato dessa primeira questão aqui, porque diz respeito à situação ao dolo. O que diz o artigo 130, gente? Diz lá: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Então, percebam, o agente tem, numa situação, ciência de que está contaminado, que é a primeira parte. O agente sabe estar contaminado. Na segunda parte, ele não sabe, mas devia saber. Isso no CAPT. Então, vou voltar no CAPT. Por meio, a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber. Perceba que no parágrafo 1º diz que se a intenção do agente for transmitir a moléstia, a pena é qualificada. Ou seja, é uma figura qualificada, reclusão de 1 a 4 anos. Então, obviamente, se ele age com intenção de transmitir a moléstia, é porque ele sabe que está contaminado pela moléstia. Por isso que a estrutura aqui nós demos, que tem 3 figuras. 2 no CAPT, que é quando o agente sabe que está contaminado, ou quando o agente não sabe, mas devia saber, ou seja, ele tem alguns sintomas, ele desconfia estar contaminado. E tem a terceira figura, que ele sabe que está e tem a intenção de transmitir, que daí é a figura qualificada e por isso que a pena é mais elevada. Qual que é o bem jurídico tutelado? A primeira coisa que a gente faz em relação à norma penal é a gente identificar qual é o bem jurídico que está sendo tutelado. O que se protege? O que está sendo protegido? O que está sendo protegido, gente, no caso do crime de perigo, é a incolumidade física da pessoa. O que é incólume? É a situação dele estar aqui, são e salvo, livre de perigo, intacto, ileso. Ou seja, a incolumidade seria a qualidade ou estado de incólume. Então, quando se protege por se tratar apenas de um crime de perigo, percebam que o que eu estou lesando é a possibilidade dela vir a ser contaminada. Por isso que o incólume ela está livre de perigo, ela está intacta, ela não tem nada. Basta que eu exponha, que eu lese essa possibilidade que ela está intacta, que o crime já estará consumado. Por isso que o que se protege seria a incolumidade. Portanto, o estado dela estar são e salva, tranquila. Professor, no caso, no segundo, não sabe, mas deveria saber. O advogado pode alegar que está interferindo na reserva mental dele, que não tem como você julgar se saberia ou não, que ele não... Não entendi nada. Vamos complementar a pergunta sua? No segundo, não sabe, mas deveria saber. Ele deveria saber, não acaba mexendo na reserva mental? Como é que você vai garantir que ele sabia? Não é reserva mental. Vamos lá. O que você pode alegar aí é que, dependendo do grau de instrução da pessoa, e tem julgados nesse sentido, ele não desconfiava que tinha doença venérea. Aí você está afastando um elemento do tipo. É um erro de tipo. Porque ele não tinha ciência, ele não tinha conhecimento. Quando a gente fala devia saber, isso envolve mais discussão ainda. Parte da doutrina, até vou colocar aqui já, aqui. Parte da doutrina entende que essa seria uma situação de culpa, um crime culposo. Só que isso é afastado da seguinte forma. Nós já mencionamos para vocês que, em relação ao crime culposo, existem 2 regras. Só existe crime culposo quando há expressa disposição legal.
Eu não posso deduzir a existência de um crime culposo. Então, eu não posso interpretar que isso seria uma figura culposa. Ou o legislador colocou isso de forma expressa, ou não há que se falar em crime culposo. Segundo lugar, só existe crime culposo quando há resultado. E o resultado é naturalista, né? Então, embora a parte da doutrina queira entender que essa situação do devia saber é uma figura culposa, a jurisprudência tem entendido de forma tranquila, no sentido de que não. Que, na verdade, o que ele está dizendo aqui é o dolo. É o dolo eventual. Ou seja, ele tinha sintomas. Ele tinha lá coceiras, ele tinha já uma dor muito forte no órgão genital, ou seja, já tinha elementos a indicar que ele tivesse a doença. Então, mesmo assim, ele manteve relação sexual com a vítima. Ou seja, ele está agindo com um dolo eventual. Assumiu o risco de produzir o resultado, com indiferença em relação a ele. Tinha sinais de que ele poderia ter ciência da existência da doença venérea e, não obstante isso, ele acabou praticando a relação sexual. Quando fala a primeira fase, sabe, aí não tem discussão. Ou seja, ele tem ciência que está contaminado. Então, daí é o dolo direto. Ou seja, a vontade livre e consciente de produzir o resultado. O que nós temos que verificar? E aqui tem um pouquinho de complicação. O crime, ele é de perigo, mas eu posso classificar o dolo. E o dolo, eu posso classificar o dolo como dolo de perigo ou dolo de dano. Quando que eu vou ter o dolo de dano? E não confundam com a classificação do crime de perigo. O dolo de dano diz respeito à intenção do agente, né? Então, o dolo de dano existe, e aí é fácil a gente verificar, no parágrafo 1º, se é a intenção do agente transmitir a moléstia. Então, percebam que o crime continua sendo de perigo. Por que o crime continua sendo de perigo? Porque exige apenas a criação da situação de risco, não exige o resultado, a contaminação do sujeito passivo. Então, o crime eu classifico quando eu verifico o que está sendo exigido para efeito de consumação. Agora, o dolo, eu posso classificar o dolo como o dolo de perigo ou dolo de dano. Ou seja, a intenção do agente, quando a intenção do agente é transmitir a doença, ele conscientemente ele pratica o ato com a intenção de transmitir, ele está praticando um crime de perigo, porque o resultado exigido é apenas a exposição à situação de risco. Mas eu classifico o dolo dele como dolo de dano, porque a intenção dele era transmitir a moléstia. A intenção dele era causar um dano à saúde do sujeito passivo, embora o crime continue sendo de perigo. Então, o que eu tenho? Que no caput do artigo, eu tenho o crime continua sendo de dolo, só que o dolo direto, ou o dolo eventual. Só que o dolo que eu estou discutindo no caput é o dolo de perigo. Ou seja, onde que é o dolo de perigo? Quando ele age conscientemente, criando a situação de risco. Ele não tem intenção de transmitir a moléstia, mas ele sabe que está contaminado, ou devia saber que estava contaminado pelos sintomas que está sentindo. E mesmo assim, e aí entra o dolo de perigo, ele age com dolo na medida em que, sabendo estar contaminado, ou devendo saber estar contaminado, dolosamente, ele coloca a vítima em situação de risco. Ou seja, ele mantém relação sexual com a vítima. Então, no caput, nós temos o dolo de perigo, né? E também classificado agora como elemento subjetivo, dolo direto ou dolo eventual. Então, nós temos dolo direto quando o agente age sabendo estar contaminado. E o dolo eventual, quando ele deve saber estar contaminado. Então, hoje a jurisprudência é pacífica no sentido de que o crime é doloso. E, portanto, esse deve saber não configura uma figura culposa. Eu não posso deduzir a existência de um crime culposo. Só existe crime culposo quando há expressa disposição legal. E eu não tenho isso no artigo 130. Então, se não existe de forma expressa, eu não posso considerar esse deve saber como uma figura culposa. Portanto, eu considero as duas condutas do caput como dolosas, assim como considero a conduta do parágrafo 1º, se a intenção do agente transmitir, como dolosa. Agora, quando eu classifico o dolo, eu digo que o dolo do caput é dolo de perigo, porque ele não queria transmitir a doença, mas sabia estar contaminado
e, portanto, agiu com dolo quando ele criou a situação de risco. Por isso que é dolo de perigo, porque ele agiu conscientemente, criando uma situação de risco para o sujeito passivo. E o dolo eventual seria quando ele tinha condições de deduzir a existência da doença, mesmo assim, ele dolosamente criou a situação de risco para o sujeito passivo quando ele manteve relação sexual com a vítima. E o dolo de dano ocorre quando ele tinha a intenção de transmitir a doença. Agora, não é porque ele agiu com dolo de dano que o crime mudou a sua classificação para crime de dano. Porque eu classifico o crime pelo resultado exigido pelo legislador, que seria apenas a criação de uma situação de risco. Agora, mesmo que ele tenha agido com intenção, pode ser que ele tenha agido com intenção de transmitir e mesmo assim a vítima não restou contaminada. Por isso que o crime, a classificação do crime não muda. Continua sendo crime de perigo. Só que quando eu classifico o dolo dele, eu classifico o dolo dele como dolo de dano, porque ele tinha intenção de transmitir a moléstia. Ele tinha intenção de causar o dano na vítima, embora não tivesse causado. Então, sujeito ativo, gente. Quem pode ser sujeito ativo do crime previsto no caput? Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea. A rigor, gente, qualquer pessoa pode praticar o delito. Muitos doutrinadores entendem que se trata de um crime próprio, porque entenda que, embora seja qualquer pessoa, é necessário que a pessoa esteja o quê? Contaminada pela moléstia venérea. Né? Então, alguns doutrinadores entendem que o crime é um crime próprio, porque o requisito especial seria o estado de estar contaminado pela doença venérea. Né? Parte da doutrina coloca como delito comum no sentido de que qualquer pessoa pode praticar esse crime. Estar contaminado é um elemento, é um requisito do tipo penal, né? Mas pode ser praticada tanto por homem, por mulher, enfim. Mas parte da doutrina complementa, classificando o crime como próprio, entendendo que é necessário que esta pessoa esteja contaminada. Eu concordo com o posicionamento de parte dessa doutrina. É o sujeito passivo. Sujeito passivo também qualquer pessoa. Obviamente, que o sujeito passivo não pode estar contaminado pela mesma moléstia venérea, porque não estaria sendo exposta à situação de risco. Se o cidadão tem gonorreia e a vítima também tem gonorreia, qual o risco suportado pela vítima? De ser contaminada pela moléstia venérea, que ela já é portadora? Então, a mesma forma que parte da doutrina exige em relação ao sujeito ativo, eu também complemento em relação ao sujeito passivo. Qualquer pessoa, obviamente, fazendo a ressalva, desde que ela não esteja o quê? Contaminada pela mesma moléstia venérea em que o agente está tentando, está contaminado e pode transmitir a ela. O tipo objetivo. O que exige lá? Diz lá, no tipo objetivo, nós falamos expor alguém. Como é que é feita essa exposição? O legislador indicou para nós como é que é feito ou não? Sim, né? Expor significa arriscar, colocar em perigo. Só que o legislador diz o seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Portanto, a conduta ela deve ser praticada mediante o quê? Relação sexual ou qualquer ato sexual, que é o ato libidinoso. De forma que a gente classifica esse crime como de forma vinculada, porque o legislador já indicou a maneira como o agente vai praticar a conduta expor. Será através de relação sexual ou a prática de ato libidinoso. Segunda questão que a gente já trabalha aqui no tipo objetivo. Percebam vocês lá que diz lá a contágio de moléstia venérea. Então, no tipo objetivo, a gente já menciona também. O que seria moléstia venérea? Não é o legislador que estabeleceu isso. Isso é aquilo que se chama, gente, de norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? Quando exige o quê? Uma norma penal ou uma norma civil ou até mesmo uma portaria administrativa indicando
quais são as doenças consideradas venéreas. Assim como nós temos no crime de tóxico, ou seja, na lei de tóxicos, onde se fala entorpecente, substância entorpecente. Quem que determina isso? Existe uma portaria do Ministério da Saúde que indica quais são as substâncias entorpecentes. Por isso que se fala em norma penal em branco, porque eu necessito verificar dessa portaria para saber se a substância é considerada entorpecente. No nosso caso aqui, é a mesma coisa. Percebam, moléstia venérea é uma questão médica. Quer dizer, existe uma portaria do Ministério da Saúde indicando quais são as doenças classificadas como moléstias venéreas, que são aquelas que são transmitidas através do ato sexual. Então, para que eu consiga verificar se o delito, se o cidadão vai responder ou não pelo artigo 130 do Código Penal, eu necessito verificar se a moléstia venérea faz parte da relação das doenças venéreas indicadas pelo Ministério da Saúde. Se faz parte da relação, aí sim considerada a moléstia venérea. Sabendo que a moléstia venérea, gente, é aquela que se transmite através da relação sexual ou do ato libidinoso. Tipo subjetivo foi o que nós trabalhamos ainda há pouco. Né? Qual que é o elemento subjetivo? Ou seja, o crime não pode ser praticado por culpa. Né? Embora a gente tenha feito menção de que parte da doutrina entenda que o deve seria uma figura culposa, nós deixamos claro para vocês que não se presume a existência de crime culposo. Portanto, nós atendemos a doutrina da seguinte forma. O non capte, o dolo é de perigo, e nós temos tanto dolo direto como dolo eventual. Dolo direto, quando o agente sabe estar contaminado. Dolo de perigo, também classificado. Né? Dolo eventual, quando ele devia saber estar contaminado. Ou seja, ele tem alguns sintomas, desconfia da existência da doença, e não obstante isso, ele mantém relação sexual com a vítima. Então, nós punimos no CAPT tanto dolo direto como dolo eventual. E no parágrafo 1º, só se pune o dolo direto, que também é classificado como dolo de dano, porque o agente tinha a intenção de transmitir a doença. Então, percebam vocês, se é a intenção do agente transmitir a doença, percebam que no parágrafo 1º só existe a figura do dolo direto, ou seja, porque ele age com intenção de transmitir a doença, ele sabe estar contaminado. Então, no caput eu tenho dolo direto, quando ele sabe estar contaminado, ou devia saber, dolo eventual. No parágrafo 1º, eu tenho dolo direto. Por que a pena é mais elevada no parágrafo 1º do que no artigo 130 caput? Porque no parágrafo 1º, o agente tem a intenção de transmitir a moléstia. Ou seja, ele age com dolo de dano, ainda que o crime seja classificado como crime de perigo. Como ele tem intenção de causar um dano, o legislador estabeleceu pena mais elevada para ele, porque o dolo previsto no CAPT é apenas da criação de uma situação de risco. O agente sabe estar contaminado, mas ele não quer transmitir, mas ele dolosamente expõe a vítima a uma situação de risco. No parágrafo 1º, a intenção dele é causar o dano, embora o crime seja de perigo, e como ele agiu com dolo de dano, a pena estabelecida foi mais elevada. No CAPT é de 3 meses a 1 ano. Percebo que no detenção, no parágrafo 1º, é reclusão de 1 a 4 anos, porque o agente tinha a intenção de transmitir a moléstia. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque nós só temos 1 minuto aqui da aula, são 22 horas, e se a gente entrar, eu teria que formar uma outra turma para trabalhar com 2 ou 3 temas. Então, lembrem para mim que nós paramos no elemento subjetivo aqui, no momento, perdão, na consumação do crime do artigo 130. Nós trabalhamos com bem jurídico tutelado, sujeito ativo, sujeito passivo e tipo subjetivo. A gente continua na próxima aula na consumação. Tá joia? Tá joia, professor. Então, beleza. Bom descanso para vocês. Até a próxima semana. Até a semana. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Nada. Abraço.